Vamos lá então. Alguém deseja ler? Posso ler. Pode ler E então? agora? Agora tá show, Ana. Sem chiado nenhum. Pode ler então, Luciene? Posso, mas qualquer coisa você comenta para mim, tá? Fica à vontade. Então vamos lá, Vinha de Luz, capítulo 97, editado pela FEB. O Verbo é Criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum o homem. Mateus capítulo 15, versículo 18. Pode subir. O ensinamento. Desculpa. Cortou um pouquinho, vai. O ensinamento do mestre, o meu coisa está em cima da palavra aqui, ó. Melhorou? Agora sim. O fonezinho em cima eu não estava vendo. Ah, tá. O ensinamento do mestre sob o véu da letra consubstancia, objetiva, profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Tá dando pra enxergar aí? Perdão, e agora? Melhorou? O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento, destruição. Da alma dos caluniadores partemos venenos, eu acho que isso não dá para ver direito, que atormentam espíritos generosos, mães que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos, do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes maquinais, surgem com o poder verbalista os primórdios, começos, das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde, em vão, para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá aos seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fonte que o emite. Pode comentar o que você quiser, Luciene, fica à vontade. Acabou aqui? Acabou. Ah, não, perdão. Eu que comi o texto aqui, desculpa. Prossegue, vai lá. Eu que me enrolei aqui, me perdoa, vai lá. Porque tá tão grande aqui na tela pra mim que eu tô vendo tudo pequenininho, vai lá. Tá.
Então vamos lá. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Aquilo que é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade, em todos os dias e acontecimentos da vida. Recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Agora terminou. Agora acabou, né? Sim. Então, pode botar lá em cima o verbo. O verbo é criador, mas o que sai da boca procede do coração. E isso torna comum o homem. O cuidado, né, que nós devemos ter com aquilo que nós falamos, né? Primeiro pensamos, né? Depois verbalizamos, né? Primeiro a gente pensa e depois a gente verbaliza. E tem muito cuidado com esse pensamento e com aquilo que a gente, com a palavra, procurarmos utilizar a palavra sempre para estimular, para edificar, para auxiliar alguém quando for necessário, né? Usar o verbo sempre para o lado positivo, né? Sim. A gente reclama muito, em geral, quem entende, a gente reclama muito das coisas, da vida e tal. Estou me incluindo porque eu faço isso. Infelizmente ainda reclamo. Mas a gente tem que procurar fazer isso, né? Utilizar a palavra para motivar, para dar esperança, para dar bom ânimo, né? Numa conversação edificante com um amigo, com uma pessoa que você vê que está precisando, que está depressivo, que está passando por problemas difíceis, né? Então a gente procurar sempre utilizar o verbo nesse sentido, né? De motivar, de fazer a engrenagem acontecer de um modo positivo, né? E não de uma forma destrutiva, porque às vezes a gente faz um comentário destrutivo e a gente já aprendeu que não devemos fazer esse tipo de coisa com qualquer pessoa que seja, né? O Evangelho, Jesus já nos ensina isso, que o verbo é criador, então a gente precisa realmente utilizar a palavra nesse sentido, de criar, de progresso, quando for conversar, quando alguém tiver com algum problema, a gente procurar sempre motivar a pessoa com os ensinos de Jesus através do Evangelho, né? Que a gente está aprendendo aos poucos o Evangelho, mas sempre nesse intuito de edificar, de passar esperança, porque às vezes a gente está passando por problemas tão difíceis, porque a humanidade em si, né, nesse momento, principalmente que a humanidade está passando, com relação ao Covid, né, desempregos, famílias se perdendo, se desfazendo.
Então tem hora que a gente para assim e fala assim, gente, o mundo tá acabando. Perderam, é como assim, desculpa falar, é só um exemplo. Não tem ninguém nesse barco mais, né? Perderam o leme, não tem um, como diz, no barco, quando quem coordena o barco, como é que chama, gente? O capitão. Não. O capitão, Não tem capitão mais no barco, né? Vou pular, inclusive já foi um filme que falava disso, né? O barco está à deriva. O barco está à deriva, o avião está sem piloto, enfim. Nesse sentido, tem hora que se a gente parar e pensar, parece sim, parece. Hoje, por acaso, eu fui fazer compras, comprar, né, pra mim, com minhas comprinhas de mês, né, minhas coisinhas no mercado, e lá ouvindo as pessoas, o comentário das pessoas sobre a vida, sobre a dificuldade, não leva isso não sei o que, então tem hora que a gente bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, só que a gente tem hora que realmente você tem que ter muita fé, né, você tem que se superar e acreditar no que você está estudando, que existe um Deus, um Pai Todo-Poderoso, de amor eterno, de sabedoria infinita. Tem o nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, médico das nossas almas, e ele está no controle de todas as coisas. Mas mesmo sendo espírita, tem hora que você balança e fala, epa, a coisa tá difícil. Mas a palavra, a gente aprendeu, né, que ela tem um poder tanto de destruição, de grande destruição, de guerras, enfim, né, quanto de erguer, né? Quantas vezes eu tive o prazer de amigos queridos virem na minha casa em momentos difíceis e com o verbo conseguir me fazer sorrir, com o verbo me fazer me sentir mais alegre, mais feliz e procurar ver a vida de uma outra forma e me trazer, olha, peraí, você está passando por isso, mas olha essa situação agora por um outro prisma, por um outro ângulo. Então isso é muito gratificante, né? Isso é uma bênção, né? Com certeza. Dizem que quem tem amigo não precisa ter dinheiro, né? Mas realmente, então, sim, eu vejo nesse sentido. Realmente tem momentos, como eu falei, que parece que o barco está à deriva. Mas a gente que está estudando o Evangelho, a gente tem que se pensar, orar e pedir a Deus para nos fortalecer nos momentos difíceis da vida e procurarmos, nós que já temos essa consciência, levarmos esse verbo positivo da esperança, do bom ânimo, edificando, fortalecendo as pessoas. Eu ouvi uma palestra outro dia, eu achei muito interessante, é só um pedacinho. Uma senhora foi visitar o Chico e foi falar, Chico, eu tô vindo aqui para me despedir de você, porque eu tô com uma doença, eu tô por um fio, eu tô com uma doença grave e eu estou por um fio, a qualquer momento eu posso morrer. Chico virou para ela e falou assim, minha irmã, então vamos engrossar esse fio com amor, vamos doar, vamos nos doar mais, ame mais, dê mais esperança, trabalhe mais no bem. E a mulher foi desencarnar com 92 anos. Porque ela engrossou, ela ouviu. Engrossou, exatamente. Acabou que ela viveu, né, bastante tempo, graças a Deus. Porque ela ouviu o que o Chico falou, né? E ela engrossou realmente o fio, né? Com amor, com esperança, com bom ânimo.
um trabalho no bem. Sim. E é isso. É fácil fazer? Não é fácil. Falar é fácil. Né? A teoria é fácil, mas nós estamos aos poucos, eu estou falando até por mim mesma, né? Dentro da minha vida, da minha concepção, aos poucos, conforme a gente está estudando, conforme a gente está buscando as questões espirituais e dando valor a isso, né? Entendendo a importância de nós nos apegarmos a essas questões espirituais, que é o que vai ficar para a nossa vida, é isso que a gente vai levar. Sim. Né? Então, claro que a gente vive num mundo material, né? A gente precisa de coisas materiais, mas a gente tentar nos esforçar para valorizar mais as questões do espírito que é imortal, né, das virtudes imortais que a gente pode levar conosco, nossos amores, nosso coração, enfim, é mais ou menos isso. Acho que eu falei demais. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Você comentou vários aspectos importantíssimos que você deixou claro. Várias pessoas, quando vão nas ruas, vão observando os outros conversando, e você vai observando que as pessoas estão vivendo uma vida altamente materialista. Então, qual é a concepção das teorias materialistas? Você vive para sentir prazer ou para sentir dor, e que você é um escravo da matéria. Ou seja, fora essa parte biológica do seu corpo, não existe mais nada. Essa é a vida material que a maioria leva. Eu digo a maioria, assim, esmagadora. 90% da população mundial, 98%, vai? Vamos arredondar mais pro alto. 98% da população mundial, de 8 bilhões de pessoas no planeta, vive uma vida essencialmente material. Ele só existe felicidade se alcançar prazeres materiais. E só existe infelicidade se ele estiver associado às dores materiais. Então a pessoa se resume ao corpo físico. Esse é o problema. Mesmo todos nós sabemos que isso não é verdade. Né? Existem dores morais. Existe todo um complexo de alegrias e felicidades que a pessoa pode vivenciar ao falar uma palavra bondosa, a ser fraterno, o que realmente é a nossa natureza íntima. A natureza íntima dos animais nós conhecemos. Preservação da espécie e se multiplicar. Né? Qual o princípio lá, aquela inteligência bem elementar e sem pensamento contínuo que os animais possuem? Preservar a espécie, preservar a vida dele e crescer a espécie. Esse é o objetivo, essa é o princípio natural que está dentro dele. Só que tem diversas pessoas hoje vivendo na face da Terra que estão vivendo exatamente essa filosofia de vida, a filosofia de vida materialista. Quando Kardec vem trazer para a gente outra filosofia de vida, completamente diferente, essa frase ganha muito mais sentido. Por quê? Quando ele fala que o verbo é criador, é bem pesado. Nós jogamos os nossos sentimentos, tudo que é a nossa essência, a gente verbaliza. E às vezes a gente está com o hábito de verbalizar o mal, o hábito de verbalizar a crítica, o hábito de verbalizar a denúncia, porque nós nos achamos os grandes justiceiros da face da Terra, que nós vamos alterar o destino da Terra promovendo justiça. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Não existe justiça sem amor, sem caridade. O tripé da justiça de Deus possui 3 grandes colunas: a justiça, o amor e a caridade. Não existe amor sem justiça, sem caridade. Não existe caridade sem amor e sem justiça. E por aí vai. Então, por que isso é um divisor de águas? Porque você percebe que a construção da felicidade na Terra é um empenho de todos. E é uma obrigatoriedade de todos. Deus não vai criar um ambiente de paz e tranquilidade na Terra para agradar algumas pessoas que estão orando. Isso não faz sentido. É construção individual de todos nós. Então, o que acontece? Alguém que já está evoluído moralmente, ou seja, em sabedoria e em amor, ele já alcançou um certo nível de sabedoria e amor,
Você pode jogar esse espírito em qualquer situação, em qualquer sarjeta, em qualquer lugar deplorável da face da terra. Ele chega lá e brilha. Ele não se revolta, aceita tudo. Toda dificuldade ele acha que é para forçar a capacidade dele de amar para amar ainda mais. A capacidade dele de ter mais boa vontade, de ter mais coragem, de ter mais desenvoltura nesse sentido. Então, é sempre uma escolha. O problema é que estamos sempre escolhendo hábitos dos outros. Então alguém vai e fala uma frase na televisão, ou fala uma frase na internet. Todo mundo começa a repetir. Por quê? Porque é mais seguro para todos nós repetirmos uma frase de alguém, porque a gente acha que fica despreocupado de estar atrelado à responsabilidade do ato daquela frase. Só que a página vem justamente provar o contrário. Todas as frases, todas as formas de descrição e de ação da palavra na face da terra é verbo criador nosso. Nós estamos criando. Criando antagonismos ou alegrias. Criando fraternidade ou desavenças. Então, se a gente conseguisse fazer um balanço, eu não digo que a gente vai conseguir um dia, mas imagina se a gente conseguisse fazer um balanço escutando a gente, nós mesmos, o dia inteiro. E anotássemos quanto foram de reclamações, quantos foram de críticas, quanto foram de elogios, quanto foram de atitudes de benevolência, palavras de benevolência, de propagar o bem sem esperar nada em troca, até mesmo com a palavra, nós vamos descobrir que ainda estamos com o nosso mundo íntimo altamente ressequido. Nosso mundo íntimo é um grande deserto do Saara. Nós temos pouquíssimos recursos de bondade, de carinho, porque nós sempre nos achamos cobradores desses carinhos e dessas exigências de princípios e lógicas de felicidade que não tem nada a ver com o espírito imortal. O grande paradigma é: você é um espírito imortal. Você não morre nunca. Você já teve zilhões de experiências na Terra. Já vivenciou zilhões de identidades. O que essa identidade é tão importante assim? E se observarmos a história da humanidade, estamos vivendo momentos maravilhosos. Você chega no supermercado, uma vez uma pessoa estava reclamando perto de mim com o valor do arroz. Aí eu falei assim: puxa vida, ainda bem que alguém plantou esse arroz. Eu não sei mais plantar arroz. Você sabe plantar arroz? Eu não sei mais plantar arroz. Se eu fosse voltar hoje para a roça para plantar arroz, eu acho que em 3 meses eu estava passando fome, comendo capim, caçando animal para comer cru e escambau. Porque eu não consigo plantar arroz. Eu acho que eu não sei fazer isso mais. Perdi essa experiência. E a verdade é essa: a gente perdeu. Nós não temos mais a experiência do campo. Somos dependentes desse processo. Só que nós não somos agradecidos. Isso que é o estranho. Nós não agradecemos que alguém plantou pra gente, que alguém colheu, que alguém embalou, e você só tem que ir lá trocar pelo dinheiro. Ou seja, ele fica semanas e meses, às vezes, cuidando do campo, e você só vai gastar 5 minutos para comprar o arroz. E aí eu fico pensando assim: não é chocante da nossa parte a gente não perceber o quanto que a vida material ela se tornou extremamente mais fácil? Absurdamente mais fácil. Hoje você quer aquecer água, como é que você faz? Você liga o chuveiro elétrico ou liga o chuveiro a gás. Pronto, está aquecendo a água. Você quer luz? Você aperta o interruptor. Antigamente, para fazer fogo não era brincadeira, não. Então nós estamos com uma série de adornos para facilitar o nosso processo evolutivo, que é oriundo de centenas de milhares de outras encarnações de pessoas que se sacrificaram. Deram basicamente a encarnação inteira para desenvolver algo que eles não vão utilizar. O princípio da república, todos os princípios da vida social que nós temos hoje, se nós observarmos a história disso, civilizações inteiras foram devastadas para que pudesse ser implantado esse resquício de organização que vivemos hoje. Mas igualmente nós não damos valor. A gente nem sequer é agradecido a tantas pessoas que se sacrificaram para poder isso se estabelecer na Terra. Porque foram sacrifícios individuais. Espíritos foram enviados à Terra. Por exemplo, Sócrates era ministro do Cristo. É ministro do Cristo. Você imagina, Jesus, Sócrates, você vai,
certamente vão te assassinar. Mas você vai lá e você vai implantar a liberdade de pensamento. E ele vem e desenvolve um pensamento completamente diferente. E eis que ele estimula quem? Estimula Platão. Então é impressionante. E todos nós sabemos quem foi Platão, né? Platão foi Allan Kardec e Allan Kardec, Chico. Tá tudo amarrado. A evolução no planeta foi feita esfolando esses espíritos. Esses grandes espíritos que estiveram aqui na Terra foram esfolados. A única diferença é que na época de Kardec ele não foi esfolado vivo, na época de Platão também não, mas Sócrates foi, teve que tomar cicuta, teve que se autoimpor um suicídio em praça pública. Então nós vamos observar que todas as organizações materiais que estão à nossa volta são maravilhosas. Ninguém mais fica, por exemplo, construindo cabana e fazendo de mau jeito e fazendo maltratado, porque daqui a pouco vão invadir e vão tomar tudo. E você não vai conseguir passar dos 27 anos porque você vai ser assassinado. Hoje as pessoas falam a expectativa de vida de 90 anos. E aí surge um outro problema. O problema do verbo ser criador surge um outro problema. Somos herdeiros das nossas falas. E cada vez mais vamos aumentando nosso grau de consciência, porque ele vai afetar o nosso psiquismo. Só queria destacar isso aqui embaixo. É impressionante, porque a gente fica achando que vai acontecer uma alteração, né? Eu vou usar o verbo mal e, poxa, alguém vai fazer mal para mim. Não é isso. Ó, da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. O que ele está deixando bem claro aqui? O espírito reencarnante é obra psicológica pura. É tudo o que você pensa e tudo o que você sente, esse emaranhado entre os seus sentimentos e sua capacidade de imaginar e pensar, é que vai ser alterada. Você se embrenha num modo de pensar deletério para você mesmo, autodestruidor para você mesmo. Então tem pessoas que sentam assim, sentam em algum lugar, e a pessoa reclama 30 vezes em menos de 1 minuto. A pessoa vive reclamando o tempo todo, mas já é um processo de como puxar conversa. Mas não é por maldade, ela não sabe falar de outra maneira mais. Ela está num nível de contaminação tão grande dos seus sentimentos. Sabe aquele sentimento tudo bom e nada presta? Tudo é legal, tudo bonito, mas nada presta. Nada presta, nada é bom. Como se esse mesmo espírito não tivesse passado por experiências horrendas em outras encarnações. Por vezes desencarnou 15, 13, 2, 5, 8, 10, 12. Se fosse somar todos os outros tempos, não dava nem um século de estando no corpo físico durante um tempo significativo. E aí chega agora, a expectativa de vida aumentou. E aí qual o problema? Nós não temos experiências no bem. A gente não. Vamos fazer uma lista. Cada um vai chegar à noite, mais tarde, depois da reunião, vai pegar um papel. Eu vou escrever 10 ideias de como falar com máxima fraternidade, máxima benevolência com qualquer pessoa e em qualquer situação. Não pode ser só no momento de estudo, todo mundo calminho. Tem que ser no momento da bagunça, da agitação. Alguém foi lá, bagunçou a cozinha, quebrou tudo, quebrou prato, quebrou copo, e você chega, perdoa, tolera, usa o verbo para acalmar a pessoa, usa o verbo para ela não se sentir culpada, se preocupando com o mundo íntimo do outro, profundamente, a ponto de você construir suas frases e o outro perceber e se sentir reconfortado. Cada um escreve 10 frases. E depois tenta escrever 10 frases praticando mal, falando mal, chicoteando, criando mentiras, envenenando. A gente vai tomar um susto porque a gente não vai conseguir escrever 3, 4 de coisas boas. Mas de coisas ruins a gente pode escrever o dia inteiro. Vai dar 10 páginas, 20, 30, 40. Dá para escrever livros. Hoje você observa livros criticando a história da humanidade. Todos são julgadores ferrenhos, abominadores de tudo. E às vezes aquele que está abominando era o algoz do passado.
Olha que contrassenso louco, alucinado. Ele critica, está destruindo todo mundo, diz que vários personagens da história da humanidade eram horrendos, eram isso, mas ele não sabe que às vezes era aquele personagem. Ele animou aquela personalidade. Mas ele se revoltou tanto de ter agido tão mal, ele ficou tão indignado quando desencarnou. Puxa vida, não é que eu fiz grande bobagem? E aí ele chega depois, durante o processo, na nova existência, ele recai na nova existência pensando, eu vou lutar com todas as minhas forças para não cair nesses mesmos erros. E aonde ele enxerga o mal, ele tem que criticar, destruir, acha que o mal se destrói com o mal. O mal só é neutralizado com o bem. Não existe como neutralizar mal com o mal. Então o problema do verbo ser criador é que por vezes temos 1000, 2000 encarnações e não criamos nada de bondoso, de carinhoso, de fraterno, não desenvolvemos coragem, não desenvolvemos boa vontade. E aí tem um problema grave e fica latente em relação a como a pessoa está falando. A pessoa fala sempre, a pessoa puxa a conversa com um tom de crítica, a pessoa puxa a conversa num tom de azedume. Então é muito difícil para todos nós, nesse momento, porque o momento estamos cada vez com mais consciência sobre nós mesmos. Estamos sofrendo os problemas dos nossos sentimentos dia a dia. Os nossos pensamentos ficam perturbados. Nós entramos em sintonias com outras mentes que pensam da mesma forma, revoltados, injuriados e enganados em relação a toda a lógica do planeta. Nós estamos aqui numa grande escola para transformar o nosso mundo íntimo em mais sabedoria e em mais amor. Mas vai ser um processo lento, não vai ter saltos não. Então, ele deixa muito claro aqui no finalzinho, é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração. Isso é muito importante. A palavra procede do coração. Por que a página focou nisso várias vezes? A palavra procede do coração. Porque é igualmente um contexto popular, um ditado até popular existe há muitos anos, que as palavras o vento leva. Não leva não. Não leva não. Grandes palavras, ocorreram diversas catástrofes no mundo. Guerras foram evitadas e guerras foram criadas por palavras mal dirigidas. Então temos que compreender que não é só o responsável do Estado ou o responsável do país que cria o clima de azedume entre nações. O clima de azedume é que todos daquela civilização e daquele momento querem o azedume. Gostam de azedume, estão viciados na crítica, no deboche, no sarcasmo e querem lucrar com a destruição do outro. Essa é a verdade. O problema é que a gente não gosta de reconhecer isso em nós mesmos. Mas vai chegar um momento que a gente precisa observar, peraí, tudo que eu manipulo com a minha palavra, hoje as pessoas podem até buscar cursos na internet. Cursos de oratória e cursos de como você pode, com a sua palavra, com os seus gestos, manipular pessoas. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Se ela soubesse, não estava fazendo isso. Mas sempre para distorcer, para forçar a pessoa a fazer o que a outra quer. Não é para poder implantar felicidade, né? Implantar harmonia. Então, é muito perigoso para todos nós não reconhecermos que o verbo é criador de destinos, é criador de qualidade psíquica, durante a encarnação e pós-encarnação. Quando desencarnarmos, a nossa mente vai estar igualzinho. Tudo que o conjunto de coisas que a gente reclama, a gente vai continuar reclamando do outro lado. Esse que é o grande problema, o grande choque com relação ao verbo ser criador, né? Então, temos que meditar com muito carinho como estamos aplicando o verbo no nosso dia a dia. Como estamos usando a palavra, né?
Eu não digo a palavra só diretamente a alguém, porque às vezes por um contexto social a pessoa pega, fala tudo bonitinho e tal, né? Meu chefe. Aí quando vira as costas pro chefe, tá fora do contato visual e auditivo, sai xingando, malbaratando, criticando, falando um monte de loucuras daquela pessoa. Aí você fica pensando, ué, mas aquilo é criação dela. E a pessoa está plasmando com o pensamento esse nível de psiquismo para si mesmo. Ela está criando um grande casulo. E depois reclama que a prece não funciona, que vive perturbada, vive em desarmonia com tudo. Mas ela não consegue compreender, todos nós, que a desarmonia é nossa. Nós criamos o campo de desarmonia. E Deus deixa. Deus não vai pular na frente e impedir, como nunca impediu nada. Deus impediu alguém jogar uma bomba atômica e assassinar 100 mil pessoas instantaneamente? Não. Não permitiu. Não, pode ficar à vontade. Quer jogar bomba? Pode jogar. Quer destruir corpos físicos? Pode destruir, fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas você é herdeiro dos seus atos. Depois você tem que ajudar a reestruturar tudo isso, reorganizar. Então, é claro que você nunca vai poder reestruturar e reorganizar aquilo que sequer você compreende que é certo e errado. Esse é o grande problema. Dependendo de que lado você está da discussão, da briga ou da situação, existem zilhões de argumentos lógicos que faz com que você se aceite naquela tomada de escolha. Esse é o grande problema. No fundo, a grande verdade, tanto com a fala como com relação à ação, o perigo mais grave é como escolher o que é bem e o que é mal. Por incrível que pareça, a gente não sabe ainda escolher. A gente acha que sabe. Mas por vezes usamos o verbo, usamos a palavra de uma maneira com alguém, e depois a pessoa chega e fala, poxa, você me ofendeu, você me agrediu verbalmente. E às vezes você nem teve a intenção. Mas no calor da hora, você soltou a frase e foi uma raquetada. E tem como voltar atrás? Não, a ofensa já foi feita. Então é muito complicado para a gente. Nós ainda estamos transpirando sensações de desânimo, desespero, raiva, intolerância, mas a gente não quer administrar esses sentimentos. Espera aí, eu que gerei esses sentimentos. Agora eu tenho que agora desfazê-los, tijolo por tijolo, do meu mundo íntimo. A obrigatoriedade vai ser minha. Bem, pessoal, vamos lá. Vamos para a prece inicial. Eu vou fazer a prece inicial para te ganhar um tempinho, para não atrasar mais, ok? Mas é muito importante, ok? Essas páginas iniciais são importantes. Sabe por quê? Pode ser a última, nossa, hoje, essa noite. Então, eu gosto de ler a página como se fosse a última vez que eu vou ler essa página. Porque um dia vai ser. E a gente vai achar que vai sair do corpo físico e eu vou pensar no livro e alguém vai chegar perto de mim, toma aqui, vinho de luz, para você ler, para você refletir. Esses momentos de sabedoria que você teve contato com abundância, mas que você não valorizou. Então vamos tentar valorizar ao máximo, parágrafo por parágrafo, frase por frase. Eu sei que eu estou sendo chato com isso e por vezes esticando demais o tempo da página inicial. Mas são páginas riquíssimas. Um parágrafo de Emmanuel é um transmutador de personalidades para séculos. Então vamos buscar mergulhar de cabeça nessas informações de Emmanuel para tentar alavancar, dinamizar o nosso mundo íntimo, que está totalmente estagnado em nós mesmos, nossa má vontade de querer se transformar. Então vamos lá, vamos fazer a prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, os momentos do estudo, da reunião do Livro dos Médiuns. Agradecemos igualmente as palavras de sabedoria, de amor e de carinho de Emmanuel, nos auxiliando a modificar e perceber como que estamos utilizando a palavra, mais como chicote do que como situações de carinho, de fraternidade, de bondade. Dai-nos força, Senhor, para sempre dinamizarmos a boa vontade e a coragem de transformar nós mesmos, de percebermos a nós mesmos e tentarmos realmente nos modificar no dia a dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. E assim iniciamos a reunião da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Vamos para
Vou parar aqui rapidinho a apresentação. Então, nós paramos no terceiro. Ana tá aí? Não sei se a Ana tá aí, enfim. Tô. Tá sim, Ana. Nós paramos no terceiro parágrafo. Do 31, né? Do 31. Eu até anotei aqui, ó, botei até uma setinha. Deixa eu carregar na tela aí. Aqui, ó. Botei até uma setinha pra gente não se perder. Então, ainda estamos, ó, item 31, ainda estamos no capítulo 3, chamado O Método. Ah, como assim o método? É um método para me transformar. Eu sei que eu estou sendo até chato com relação a isso, batendo várias vezes. Como assim um método para eu ser um super médium, né? Um médium X-Men, um médium... Não é nada disso. É realmente como vamos realmente absorver, aprender. Eu vou dar essa introduçãozinha e a gente faz uma nova sala. Como que eu vou absorver a doutrina espírita? Como que eu posso depreender, né? Absorver em detalhes a doutrina espírita em si, ou seja, a parte moral, a parte filosófica e a parte científica. Como dinamizar o pensamento em relação a isso? Então, chega uma outra parte também do método que ele vai tratar como ensinar, como se ensina a essência do espiritismo. Primeiro com o nosso exemplo, é claro, mas do ponto de vista de detalhes, até mesmo para cada um de nós observarmos, a orientação de Kardec, nesse item 31, ela é bem enfática e ela vai detalhar por que é importantíssimo você estudar um fenômeno primeiro, aprender e compreender a parte teórica do fenômeno, a teoria realmente do fenômeno, para poder ter uma base de raciocínio para, quando estiver em contato com o fenômeno, absorvermos ainda mais as importâncias que vão ocorrer no fenômeno. Então, quando ele está falando aqui, no ensino do espiritismo, proceder-se como se procederia com relação das ciências ordinárias, ele começa até a fazer comparação com as ciências ordinárias, ok? Nós começamos, ele deixa claro, isso é impossível. Nós não, a fisiologia do corpo físico o mecanicismo que é a vida material, a existência material, é possível você causar e impor réplicas, repetições, repetitividade de atividades e de conceitos e experiências, porque ela é preditiva. A vida material ela é preditiva e ela tem leis ordinárias preditivas. Você pode prever que 3 mais 3 dá 6, que 5 mais 5 vai dar 10, que se eu apliquei uma força com uma mola de 50, apliquei uma força de 500 newton e outra mola de 500 newton e as duas estão em paralelo, você consegue fazer a conta de qual vai ser a força final. Então, há toda uma vivência, uma experiência científica da matéria que não vai se aplicar à matéria fora do corpo físico, chamada matéria espiritual. Então, internet caiu. Oi? Puxa, internet caiu, tá piscando a luz, tá aqui, vai faltar luz agora mesmo. Tá ok. Hoje à tarde é que também faltou. Beleza, então vamos lá. Então já entendemos qual o aspecto principal do item 31. Aí todos nós devem estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver com mediunidade? O médium agora se tornou divulgador de doutrina espírita? Ele não tem os objetivos dele? Mas quando o nosso pensamento, durante o processo mediúnico, está em contato com outros irmãos desencarnados que não possuem esse fundamento, a forma como você vai organizar seu pensamento, a forma como você confere a identidade daquele fenômeno na sua percepção do seu pensamento, da sua imaginação, afeta a comunicação e chega esses pensamentos igualmente nesses irmãos desencarnados. Então, de certa forma, o seu próprio pensamento, a sua própria imaginação sobre o fenômeno ajuda a informar, inclusive, os irmãos desencarnados. É algo importantíssimo de se perceber e se compreender,
Ok? Então nós tratamos disso do item no parágrafo 1º e 2º, e agora estamos adentrando no parágrafo 3º. Ok? Vamos lá. Então ele comenta: ser-nos-ia difícil dizer quantas pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, hão vindo ter conosco, e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos, e só posteriormente se convenceram. Zélio, para mim a sua voz está saindo totalmente falhada. Ah, Não sei é? se para os outros também. Tá ok. Então, retomando ao parágrafo 3º, né, do item 31. Então, existe uma importância de absorvermos como mergulhamos nessa nova filosofia de vida, nessa nova filosofia espírita, esses novos conceitos, e como que Kardec detalha a experiência dele. Está deixando claro, né? Quantos que ele observou que eram indiferentes ou incrédulas, ou seja, indiferente, não quer saber disso, né? É realmente aquele estado de má vontade natural, e aquele que é incrédulo, ele realmente não acredita em nada. A incredulidade aqui nesse sentido, que ele não acredita em nada, mesmo diante dos fatos mais positivos, né? A pessoa vai ver até espírito materializado, e mesmo assim a pessoa não acredita. E só posteriormente se convenceram, mediante uma explicação racional. Então, a essência, nossa essência, é a essência da razão. Qualquer coisa que fere a nossa razão, nós não absorvemos. Nós não compreendemos, então nós não absorvemos. Por vezes, realmente, nós não estamos preparados. A nossa psique, a nossa capacidade mental não está preparada para algo mais complexo. Mas dentro do que há já disponível, temos fundamentos suficientes para compreender esse passo a mais que a doutrina espírita deu com relação ao conhecimento da alma, o destino e o passado de cada um de nós. Então ele continua: quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio. Ou seja, a pessoa vai compreender somente pelo raciocínio. Ela não precisa ver fenômeno, ela não precisa ver médios se comunicando, ela não precisa ver nenhum tipo de fenômeno classificado no Espiritismo e detalhado aqui até por Kardec. Somente pelo raciocínio ela compreende e observa que é natural. Entende que são leis naturais. Quantas, enfim, que se persuadiram, né, se autoconvenceram nesse sentido, sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido. É impressionante, realmente é nesse sentido. Você não precisa compreender, por exemplo, seria ótimo se todos compreendessem, mas a maioria não compreende como funciona a geração de energia elétrica. Mas todo mundo é usuário. Você sabe ter tomada 110 volts. Você não sabe o que é volt, mas sabe que está escrito lá 110 volts. Você sabe que se botar o dedo lá, toma choque. Dependendo de quanto tempo você fica tomando choque, pode causar danos ao seu coração. E você não sabe o que é uma corrente alternada. Não sabe. Mas está lá, você é usuário de um diferencial de potencial para poder mover objetos que funcionam por princípio elétrico na sua residência, e por vezes você não tem compreensão de como ele funciona. Então, qual é o gargalo em relação a isso tudo? Quanto mais você compreende isso, mais você tem controle sobre os gastos da energia elétrica, sobre o uso da energia elétrica e sobre até mesmo a estrutura da energia elétrica da casa. Como é que você vai identificar que existe um defeito na energia elétrica da sua casa? Só se você conhecer esse princípio. Então, é isso que ele está tratando. Quanto mais conhecimento você tem sobre um certo fato, melhor. Mas só que o que aconteceu aqui na Terra com relação à nossa existência mais materializada? Nós sempre adquirimos aquele princípio. Eu não sou formado nisso, eu não tenho que saber disso. É a verdade, vamos falar a verdade. A verdade é sempre essa. Não, peraí, por que eu tenho que pensar sobre psicologia? Eu não sou psicólogo. Porque eu tenho que descobrir e conhecer um básico de engenharia. Eu não sou engenheiro. Por que eu tenho que entender o mínimo de fisioterapia? Aproveitando que tem pessoas de fisioterapia aqui no grupo. Porque é a ciência do funcionamento do corpo. Você está num corpo físico, querendo ou não. Você está vestindo
um uniforme chamado corpo físico. Ué, algumas coisas você vai ter que compreender do corpo físico. Se você não cuidar dele, dá dor, a gente fica meio entrevado, começa a não funcionar algumas partes. A perna devia esticar X ângulo, depois nunca mais estica. Então, a gente vai descobrindo que requer uma manutenção do corpo físico. Mas precisa passar, às vezes, por um trauma, por uma dor, por uma lesão grave? Não precisa. Temos que compreender. Mas é muito conhecimento, não quero saber disso tudo não. Eu quero viver a vida mais simples. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas vão surgir encarnações que não vai dar para viver essa vida mais simples. Vamos necessitar de mais conhecimento. Agora imagina com relação aos conhecimentos da alma, do próprio espírito, ou seja, de si mesmo. A única coisa que se torna comum a todas as encarnações, a sua consciência. Nós mesmos estamos vestindo corpos físicos diferentes, uniformes de trabalhos diferentes. Mas não importa, o que é comum é a nossa própria alma. Desenvolver a nossa própria alma. Não só de aptidões anímicas, como de aptidões mediúnicas. Né? Então ele continua. Falamos, pois, por experiência, assim também é por experiência que dizemos. Consistir, ou seja, fundamentar-se, o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes a razão do que aos olhos. Olha, ele falou claramente. Não tente levar a pessoa primeiro para ver o fenômeno. É bobagem, perda de tempo. Ele não vai nem acreditar que está acontecendo algum fenômeno. Ele não vai nem acreditar que está ocorrendo, por exemplo, uma comunicação mediúnica. Ele vai achar que aquele corpo físico ali, aquele médium, é que está exercendo aquela fala, aquela reação, aquelas lágrimas, aquela revolta. Ele não vai achar que é terceiros. Então, antes a razão, ou seja, apresentar essa pessoa antes a razão, a lógica disso tudo, aos olhos do que alguma coisa simplesmente visual e físico. Né? Apresentar primeiro para o cerne do espírito que está ali tentando aprender e compreender o espiritismo. Esse é o método que seguimos em nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. Nota de Allan Kardec. O nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito. Essa nota está no finalzinho do livro, quem tiver com o livro em mãos. Então vamos prosseguir para o item 32. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Se também não quiser fazer aqui, não tem problema. Pode anotar e pode disponibilizar no grupo e vamos tentar, durante a semana, ir respondendo. Então, prosseguindo. Vamos lá. Item 32. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria. A de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater, se sente mais inclinado ao gracejo, à gozação, zombaria, brincadeira. Porque dificilmente imaginará de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que à forma. Vem, na parte filosófica, o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Aí aqui é um choque cultural. Tem um choque cultural aqui absurdo e muito grande, e é importante justamente falarmos sobre ele no meio de uma pandemia. Muitas pessoas comentaram assim, poxa, e aí a casa espírita fechou, como é que fica? Eu preciso do passe, eu preciso da água fortificada. Aí você fica pensando, mas tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Sabe quantas casas espíritas existem no planeta? São pouquíssimas. E durante a pandemia, pouquíssimas. E a pessoa acreditar que a atividade de socorro espiritual, a atividade de amparo, de soerguimento,
de condições fisiopsíquicas que são produzidas e executadas continuamente, e às vezes até durante o nosso sono. Achar que ele só se opera na casa espírita é uma coisa estranha. É um conceito, é um dogma da idade medieval, da Idade Média. A pessoa só recebe ajuda se for no templo XPTO, se não for, não recebe ajuda. Isso não existe, gente. A ajuda, ela se processa com o desenvolvimento nosso interno. Eu quero melhorar. Eu quero fazer todo o esforço agora para melhorar. E afirmávamos isso antes de reencarnar. Antes de reencarnar, pode deixar. Eu vou ficar com fulano, eu vou ficar com Beltrano. Eu vou suportar todas as dificuldades. Eu vou transformar minha forma de agir e reagir e só vou fazer o bem. Já comigo. A gente prometeu mundos e fundos antes de reencarnar. Aí quando reencarna, aí começa o jogo, né? O jogo da vida. Você não pode lembrar o que você prometeu. Senão é um jogo de cartas marcadas. Né? Aí você chega aqui sem lembrar de nada. Vamos ver a sua essência. Vamos ver os seus valores como espírito imortal. O que você está trazendo e o que você está disposto a executar. É esse o grande paradigma que o Espiritismo veio trazer para todos nós. Você não é o corpo físico. Você é uma alma que está vestindo um uniforme de trabalho. Onde esse uniforme de trabalho vai limitar as suas ações, vai limitar as suas experiências. Mas, acima de tudo, é o educandário que vai proporcionar mecanismos para você desenvolver o amor e a sabedoria. Mas cada um de nós vamos ter que lutar por ela. Então, aí, por que houve um contraste? Durante a pandemia, de quem não estava mergulhado na parte filosófica como sendo o principal da doutrina espírita, ficou sentindo falta do fenômeno. Ah, mas sem o passe eu não me sinto bem. Eu preciso do passe. Mas é isso então? Você viajou a trabalho para um país distante. Lá não tem espiritismo, não tem casa espírita. Você vai fundar uma para você mesmo, para você se auto-aplicar um passe. Você vai dar passe da parede para dar reflexo e voltar em você. Ou botar um espelho para você sentir que você está se auto-aplicando um passe. Começa a ficar uma situação difícil. A parte mais complexa do espiritismo é a parte filosófica. Não adianta. Ah, mas eu quero fazer prece bem feita porque eu vou... A prece condiciona os seus desejos centrais. Você pode pedir para Deus parar de girar a Terra. Ele não vai parar de girar a Terra. Você pode pedir para que Deus modifique seu corpo físico. Ele não vai modificar seu corpo físico. Porque todos precisam vestir as mesmas dificuldades. E às vezes você pede dificuldade a mais. Senhor, eu quero vir com mais dificuldade no corpo físico. Porque isso vai me alavancar uma capacidade, uma coragem, uma determinação de me superar. Quem assistiu, por exemplo, às Olimpíadas, Paralimpíadas, a Olimpíada não tem nem mais graça. Mas quando tu olha para a Olimpíada, você fica impressionado. A pessoa sobe uma bicicleta sem um braço e sem uma perna. Mas pedala uma velocidade absurda. Aí você fica pensando, como é que o cara consegue fazer isso, meu Deus? Ele se superou. Agora, sem estar se superando com relação à parte fisiológica, imagina com relação à parte espiritual. Então a gente tem que compreender isso. Existem irmãos, mas ele tem dívida, todos nós temos dívidas a pagar, fica tranquilo, não se preocupa com isso. Só que como é que você vai pagar uma dívida que você não tem consciência? E essa parte filosófica da doutrina é importantíssima todos nós compreendermos. Deus não castiga e nem cria mecanismo de maior velocidade para ninguém. Não existe isso. Não existe um Deus que fica paparicando e punindo. Não existe isso. Ele cria um sistema escolar e fala, entra para a escola e faz o seu melhor. E quando você chega naquela consciência, puxa vida, fiz uma coisa ruim. Eu quero transformar essa coisa ruim em coisa boa. É o momento que você quer transformar o que você fez de errado. Porque surgiu o arrependimento de um hábito que era rotineiro, de ação no mal. Mas só depois que eu vou despertar para modificar. Então a parte filosófica é essencial. Como assim filosófica? Você vai se perguntar, todas essas regras morais, leis morais, como que você está implantando no seu dia a dia, na sua vida? Até mesmo no verbo, como diz a página inicial. Porque senão vamos viver o mesmíssimo da vida.
Então, novamente, parte filosófica. Quantos hábitos nós executamos no dia a dia que são realmente escolhas nossas? Ninguém escolheu por nós. Não foi influência de pai e mãe, não foi influência de convivência, não foi influência cultural do país. Você escolheu esse hábito sozinho. Sabe qual é a surpresa que a gente vai ter? É quase nem nada. Quase nada. Vivemos essencialmente hábitos e experiências de terceiros. Busque isso durante a semana toda. Pode publicar lá no grupo do WhatsApp. Olha, vou listar 3 coisas que eu lembrei, que eu tenho hábitos que ninguém faz e que eu faço. E que não é hábito de ninguém. Eu criei esse hábito agora. Eu tenho esse hábito. E, inclusive, é um hábito não material. A gente vai se surpreender que a gente está criando hábitos essencialmente materiais, vivendo uma filosofia de vida materialista e replicando hábitos de terceiros. E depois ficamos pensando, por que minha vida está assim? Por que tanta revolta, azedume, desgraça? Mas você viveu a vida de terceiros. Você acreditou que o conceito de felicidade era aquele que o outro tinha. Mas qual é o seu? Você parou para desenvolver o seu conceito de felicidade? O seu conceito de progresso? Enquanto você não criar essa linha de conduta e de comando, sequer você pode se arrepender. Como você vai se arrepender de hábitos que você não tem consciência? Você vive a vida, não deixa a vida me levar. E se der ruim, a culpa é do outro, não é sua, não foi você que escolheu. Então, estamos ainda vivendo esse estágio da nossa evolução. Vivemos uma vida ainda mecanicista. E Kardec vem trazer claramente, olha, o mais importante é a parte filosófica. Você mudar, viver um outro tipo de filosofia de vida. Ah, mas como assim? Somos espíritos imortais. Já vivemos aqui na Terra zilhões de vezes. E qual é a causa do maior dor e sofrimento que existe? É a dor moral. É aquela que te arrasta você estando no corpo físico, fora do corpo físico, estando reencarnando como mulher, como homem, não importa. Não importa como você está reencarnando, a dor persiste. Não consegue criar climas de fraternidade, só cria climas de cisânia. Não consegue criar climas de amor e harmonia, nem de paz e nem de mínimo equilíbrio. E aí queremos achar a culpa em terceiros, mas nunca observamos que a culpa é a nossa. Então, essa parte é importantíssima. Inclusive, aqueles que se comunicam na mesa mediúnica tomam um susto. Poxa, eu estava achando que o meu problema fora do corpo físico era porque alguém gerou ele para mim. Não, ele vai começar a descobrir que ele sempre andou gerando esses problemas. Ele sempre está prisioneiro a formas de pensamento de terceiros. Ele nunca consegue escolher uma dele. Ele sempre vivencia a experiência de terceiros. Então Kardec, quando traz essa nova filosofia para a Terra, alberga para a gente essa nova filosofia, ele deixa claro, é melhor você observar a primeira parte filosófica como principal. Esse é o principal, esse é o diferencial. E considerar o quê? Que os fenômenos propriamente ditos são acessórios. Então, você vai conduzir a sua mediunidade melhor buscando o alavancar da parte filosófica. É esse a grande charada que ele está explicando aqui para a gente. Então, ele continua. Declaram, então, que mesmo quando estes fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve problemas até hoje insolúveis. Olha a visão que ele coloca só nessa frase. Mesmo que não existisse fenômeno nenhum. Vamos lá, desligou mediunidade do planeta. Desligou todos os fenômenos espirituais. Desligou tudo, não tem nada mais que tá ligado. Só a parte filosófica, a parte moral, por você saber de onde você veio, para onde você vai, qual o seu real objetivo aqui nessa escola, é o grande divisor de águas. Não existe nenhuma filosofia na Terra que explique e deixe claro as nossas origens e os nossos destinos. Que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro, como havíamos comentado. Ora,
como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam, ou explicam mal. Então, o que a maioria vivenciou em outros dogmas religiosos, né? Vivenciou dogmas realmente religiosos. Inclusive, diversas pessoas acreditam que o espiritismo nem sequer é uma religião porque não tem dogma. Não é porque ele tem dogma, é porque o dogma foi uma criação falsa. Não existe céu nem inferno. E muitas das vezes que alcançam e adentram o espiritismo ficam pensando, não, no espiritismo existe um inferno, é chamado de umbral. Isso não é verdade. Não é verdade. Ah, o céu, sabe qual é o céu? É nosso lar. Isso não é verdade. Nosso lar é uma cidade espiritual localizada próxima do Rio de Janeiro, aqui nas cercanias do Rio de Janeiro, e é uma cidade inferior comparado aos mundos felizes, onde os espíritos já se depuraram. A mente, a capacidade mental e a capacidade de amar desses espíritos não precisam mais sequer de perispírito, porque o perispírito é a consciência absoluta do ser pensante. Imagina se você desencarna e não enxerga a sua mão. Imagina se você desencarna e você não enxerga a sua perna. Então, quem demanda um perispírito é o espírito ainda empobrecido de amor e de sabedoria. Quem plasma esse perispírito é o espírito, é o próprio espírito. Então, quem está vivenciando um problema de doença fora do corpo físico, coisa importante, vocês desencarnaram hoje, você chegou do outro lado, você percebeu que você está com um processo de lesão no perispírito, quem gerou essa lesão é o seu pensamento, mais nada. Ah, mas é a lei de ação e reação. Ela requer necessidade de livre-arbítrio, consciência de livre-arbítrio. Se você não sabe como você estava errando, não tem como você nem se arrepender. Como você vai se arrepender do que você não reconhece que está certo e errado? É o que nós compreendemos aqui na Terra como autonomia moral. Se você não tiver autonomia moral, ou seja, você segue regras morais porque você quer. Você é fraterno porque você quer e acha bom. Você é benevolente porque você acha bom, que faz bem para você e para todos. Então, se não tiver autonomia, enquanto as pessoas ficam assim, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser fraterno, porque alguém falou que eu tenho que ser fraterno, porque assim eu vou ser mais feliz. E não funciona. O espírito não evolui. Ele está prisioneiro ao hábito de terceiro. Ele não compreende essa necessidade. Ele não consegue ver, eu vou ser fraterno hoje, amanhã e depois. O que ele fica esperando? Que os próximos 3 dias alguém seja fraterno com ele. Ele não acha que o simples fato de agir com fraternidade, de agir com benevolência, enriquece ele, como espírito imortal, em experiências de conduzir o bem. Esse é o grande problema. A gente está esperando alguma coisa, alguma recompensa. Deus não recompensa nada do que você faz de bondade. Não tem sentido. O ato que você está executando de bondade já te autoconstrói, já te autoconsolida os seus sentimentos mais nobres. Os seus valores mais nobres, como valores da alma. Você não está preocupado com o próximo corpo físico, não está nem aí. Pode vir sem braço, vir sem perna, você não está nem preocupado. Pode vir cego, surdo, mudo, você não está preocupado. Você não é aquela roupagem. Então essa é uma filosofia libertadora e que transcende todas as outras filosofias da Terra. Então Kardec deixa claro, e todos que se envolveram com essa filosofia descobrem isso e tomam um choque. Mas, novamente, se você vem de uma tradição de dogmas religiosos e quer adaptar o espiritismo a esses dogmas, pode apostar. Você vai começar a enxergar uma série de situações desastrosas dentro do espiritismo que não existem. E todos que já estiverem em mesa mediúnica sabem do que eu estou falando. Não vai existir uma comunicação que se quer em que algum espírito desencarnado vai chegar e vai se comunicar assim: puxa vida, fulano está sofrendo tanto. Puxa, Deus exagerou, hein? Foi dor demais para ele agora, hein? Que isso? Sempre reclama de menos. Né? Matematicamente é incrível. 100% dos casos, você vai observar espíritos desencarnados falando que a pessoa não está sofrendo nada. Que ela escorraçou, maltratou 300.
escravizou não sei quem, fez não sei quem, mas a pessoa fez aquele monte de coisa errada sem consciência. Ela não conseguia compreender isso entre certo e errado. Aí todo mundo fica achando que a lei de ação e reação que existe na Terra é um mecanismo automático e que Deus sai punindo as pessoas à torta e à direita. Isso não é verdade. Não faz parte da filosofia espírita. A filosofia que Kardec está falando aqui é da autonomia moral. Você tem que ter consciência do que está fazendo. Senão, parece o seguinte, você cria uma pegadinha para alguém, a pessoa cai na pegadinha e você pune ela. Ei, você pisou fora do quadrado, vou te punir. Ou então você pega para uma criança de 2 anos de idade, bota um copo de vidro na mão dela. Ó, se essa criança deixar esse copo cair no chão, ela tem livre-arbítrio total. Vou dar livre-arbítrio total para ela. Se ela deixar esse copo cair no chão e quebrar, eu vou maltratar ela. Vou fazer ela pagar centil por centil. Esse é o raciocínio dos dogmas da teologia da Terra. E qual é do materialismo? Você é prisioneiro do corpo físico. Você só faz e só vive as sensações do corpo físico. Então qual o problema disso tudo? Nós não temos livre-arbítrio. Esse é o susto que a gente toma quando adentra a filosofia de Kardec. Quando adentra a filosofia, livre-arbítrio se desenvolve aos poucos. Não é assim no estalar de dedos. As outras teologias era o contrário. Deus te deu o livre-arbítrio total e vai sair te punindo tudo que você faz de errado. Isso não é espiritismo. Espiritismo é você foi criado simples e ignorante. Simples e ignorante. Simples no sentido moral. Porque ele é simples, ele não sabe, igual uma criança. Um bebezinho, ele é simples. Ele faz cocô na fralda, ele faz cocô na rua, ele não sabe que está causando um constrangimento para os pais. E não, tá certo, ele é um bebê. Aí nós que somos altamente perversos e ignorantes, compreendemos com relação ao bebê, como é que Deus não vai perceber uma criança espiritual? Ainda somos crianças espirituais. A gente não compreende essas coisas. E acreditamos que Deus sai criando mecanismos para punir. Não existe isso. E é essa a verdade que Kardec veio trazer, que é libertadora. Você está desenvolvendo o seu livre-arbítrio. À medida que ele avança, você ganha consciência. Nossa, aquilo foi muito errado. Eu quero desfazer aquilo. Quando que você entra com o ímpeto de que eu quero desfazer aquilo? Quando você tem consciência do erro. Enquanto você não tem consciência do erro, não tem como computar culpa. Não existe cômputo de culpa. E esse é o grande revelação que Kardec trouxe do início da filosofia espírita. E você vai observar isso em todas as comunicações mediúnicas. Me aponta uma que alguém participou, que o espírito comunicante falou, puxa vida, eu estou perseguindo essa pessoa, mas poxa, Deus agora caprichou nessa encarnação dele, está sofrendo muito. Não importa se o cara está tetraplégico, aleijado, no corpo todo destruído. Sabe o que o irmão vai dizer? É pouco. E a gente só raciocinou como teoria da maldade, mas não conseguiu compreender que, na verdade, não existe isso. O cara assassinou 3.000 pessoas, ele vai ser assassinado 3.000 vezes. Isso é o coração nosso totalmente distorcido com relação à justiça de Deus. Deus vai criando mecanismo para evoluirmos, sairmos de simples e ignorantes. Só que a gente não gosta de aceitar que ainda somos um bocado simples e ignorantes. Simples com relação às partes morais e ignorantes com relação à sabedoria. Se você não tem sabedoria nem amor, tu vai ser responsabilizado de quê? Você só vai fazer bobagem igual uma criança. Então isso transforma completamente todos que estão na face da Terra. 100%. Não importa o grau de dificuldade que você esteja vivendo em qualquer tipo de encarnação. Você vai olhar para a encarnação com outros olhos. Isso faz sentido. Isso tem lógica. As outras não têm lógica nenhuma. A sua razão consegue alcançar congruência com essas regras. Só não consegue se você quiser implantar maldade e perversidade para quem você acha que está agindo mal. Ah, eu conheço pessoas que estão fazendo mal. Eu quero destruir essas pessoas. Aí o seu desejo de destruição é que está sobrepujando a lógica da verdade. Então, a doutrina espírita explica a origem de tudo e os nossos destinos.
e deixa claro, o ser que reencarna, ele tem autonomia moral. Total. Total. Tem certas coisas que ele não tem como perceber que ele fez errado. Não tem como. E ficou para trás. Mas aquele coração que ficou lá revoltado com ele quer reorganizar. Ele quer reestruturar. Porque o momento chega de consciência. E quando esse momento chega, aí ele consegue desenvolver algum tipo de arrependimento. De hábitos repetitivos. Não de uma coisa extraordinária pontual. Então, continuando. Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair, ou seja, dispensar, das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. Né? Não vai deixar, né? Enfim. As manifestações a corroboram, ou seja, comprovam, confirmam, porém, não lhe constituem a base essencial. Então, muitos falam assim, a base essencial da doutrina espírita são os espíritos. É um erro grave. É um erro gravíssimo. Porque nós não estamos estudando a parte central. A parte central do espiritismo não necessita da existência de confirmação de existência de espíritos. A parte filosófica e moral é gigantesca, de proporções gigantescas, maior. E mais efusiva e mais importante para o alavancar do espírito reencarnante do que qualquer outra filosofia do planeta. Então, a parte de manifestações dos espíritos desencarnados não lhe constitui a base essencial. Estou dizendo que são palavras de Kardec e que, igualmente, quem recorda da introdução desse livro sabe que esse livro foi escrito essencialmente alterado pelos espíritos que apoiaram e conduziram essa obra, a ponto de Kardec afirmar que o Livro dos Médiuns foi basicamente escrito por eles e não por ele, ou Kardec. Então temos que compreender, não lhe constitui a base essencial. Sim, pode perguntar. Então, Zé, desculpa, você já passou do ponto, mas está aqui me cachifando aqui, eu vou perguntar. Claro. Foi um pouquinho mais acima, quando você fez até um exemplo de uma criança, né, que faz cocô na rua, que faz cocô na fralda, porque ela não tem discernimento, é um bebê. Sim. E que nós, desculpa se eu tiver entendido errado, tá? Provavelmente. Aí você me explica, por favor. Então, assim, a criança ela não tem discernimento. Você fez essa colocação, né? Sim. Mas nós, espíritos, né, assim, eu entendi, né? Então, se a pessoa não tem o entendimento, não há culpa? Não há. Não tem como ter culpa. Mas Calma, olha só. Senão Deus seria uma máquina de triturar. Pensa o seguinte, Deus seria uma máquina de triturar. Mas não está lá no Livro dos Espíritos que as leis de Deus estão formadas na nossa consciência? Mas não como você está imaginando. Você está imaginando, olha só, como isso é importante. Esse dogma que você está imaginando é o dogma da Igreja Católica. É a mesma coisa de céu e inferno, que eu tô falando sério, se você buscar no site sobre a Igreja Católica. Eu quero entender, site mesmo. Não, mas é importantíssimo isso. Se você for na Igreja Católica ou qualquer outra denominação, qual é a ideologia tratada sobre o livre-arbítrio? O livre-arbítrio que você tem é 100% desenvolvido. Todas as leis são enfiadas dentro de você e você tem consciência de tudo que você faz. E tudo que você faz, Deus vai te punir. A teologia. Não, essa é a teologia. Essas leis estão em você, as leis de Deus estão em você, você é um espírito. E você comete erros, né? Você tem atitudes erradas, equivocadas na vida. Você automaticamente não vai ter que se arrepender, não vai ter que se reparar e espiar esses erros? Ué, mas como é que você chega para uma criança que quebrou sua casa toda, rabiscou sua casa toda? Você espera ele ter 14 anos e fala, olha só,
tudo que você fez de errado comigo, lembra? Você rabiscou minha casa toda. Pô, teve um dia que você fez cocô, voou cocô no meu rosto. Eu vou fazer você Não, pagar eu isso entendi. tudo. Não, entendi, mas isso eu entendi. Entendeu? Então, Eu vou fazer você seria pagar assim, essa. tipo assim, o Tudo. espírito que ele não tem consciência nenhuma nesse sentido. O espírito, então, ele não tem consciência das leis morais. Como é que ele vai se arrepender? Como é que ele vai se arrepender? Por exemplo, vamos supor, vou contar um cenário que pode ter já acontecido com você. Não vou citar detalhes nenhum. Por vezes, uma vez, em algum momento, você falou uma frase que foi injuriosa, que foi rancorosa e que maltratou terceiros. Mas você criou todo um cabedal de lógicas que você achou importantíssimo dar essa chibatada com a palavra. Porque você achava que estava com a razão e que por você estar com a razão, toda e qualquer predisposição de ação se justificava. Sabe o que vai acontecer? Eu fiz isso, sim. Não, todos nós fizemos. Sabe o que vai acontecer? Você vai encarnar e desencarnar ainda centenas de vezes com essa mesma construção mental. Achando que eu tô certa. Não, e todas não só achando, como essas ações vão se repetir. E você tem certeza absoluta que você vai estar certa. E vai fazer de novo. Então, como é que fica essa situação? A analogia que você está fazendo com a criança, né? O espírito então, como uma criança. Deus não pune. Ó, Deus não pune. Deus não pune. Deus não salva. Eu sei. Não, mas Deus não pune. então, mas diversas pessoas, quando adentraram na doutrina espírita, pensaram o seguinte: agora não é Deus, é uma lei, sabe? Uma lei. É uma lei que Deus tem controle sobre essa lei, mas como ele não está olhando ali, né, em detalhes, essa lei está atuando automaticamente. Então, automaticamente é ele que está impondo. Ó, é simples. Eu vou fazer o seguinte: não tem um corredor da sua casa? Eu vou no meio do corredor, em algum trecho da casa, eu vou armar uma armadilha na parede. Eu vou puxar uma mola, vou travar. Quando você pisar no meio do corredor, a madeira vai chegar e vai te dar um tapa. Você não tem consciência daquela lei. Só para você entender como que nós imaginamos Deus com frieza. Como Deus criou aquela lei automática, que é aquela mola, certo? Trava. Quando você pisou ali naquele lugar errado, você tomou um tapão. Poxa, lei de causa e efeito. Entendeu? Nós entendemos, eu tô falando sério, nós vivenciamos a doutrina espírita de uma forma materialista. Mas entenda, a doutrina espírita ela é tão livre, tão liberta, você pode pensar ela como você quiser. Mas se você for a fundo na filosofia de Kardec, não é isso que ele fala. A lei de causa e efeito ela só funciona realmente quando você tem consciência. Se você não tiver consciência, você está sendo só punido. Então você vai viver uma existência inteira cometendo um monte de equívocos, erros, porque você não tem essa consciência. Ué, mas você não, olha você só. Não vai arcar com então, mas olha só, vou te contar um segredo triste. Eu sei que é triste de ouvir isso. 8 bilhões de almas estão reencarnando na Terra. Dessas 8 bilhões, 98% só estão fazendo bobagem. E você está naquele World Data Science, World Data Statistics online, né? Aquele site de estatística online. De estatística, você vê assim, número de pessoas desencarnando, X. Número de pessoas reencarnando, nascendo, X, 3 vezes X. Tá crescendo a população. Deus, você não vai ver, entendeu? Não vai ver a situação, olha, eu vou punir ele, sabe como? Eu não vou mandar ele para ser educado de novo. Não, sabe como eu vou punir ele? Eu vou mandar ele para um planeta inferior. Mas você tem ideia como é o planeta inferior? Mas eu não estou falando em punição. Então, não, mas a lei de causa e efeito, como muitas pessoas acreditam, é que ela é mecânica. Mecânica, automática. E que se o cara errar de novo, vai ser pior ainda. Mas se ele não tem consciência.
Você faz o quê? Você vira uma máquina de destruição. Você vai só esfolar, fica só esfolando as pessoas. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, todas as dificuldades que é com relação ao corpo físico, todos possuem a mesma dificuldade. Seja um espírito de altíssima hierarquia. Por exemplo, vamos falar do Cristo. Jesus reencarnou e usou o mesmo corpo físico que nós estamos usando. Quando ele estava pregado na cruz, ele sentiu todas as dores. Quando alguém foi lá com a lança e furou a barriga dele, doeu horrores. Então, aí você fica pensando, porque ele viveu a dor fisiológica. Uma dor o quê? Prisioneira ao corpo físico. Mas a dor moral? Zero. Foi sorrindo, alegre e feliz. Moral, ele não tinha nenhuma. Ele não tinha nenhuma. Então, qual foi o maior feito de Jesus aqui na Terra? Não foram as curas. A maioria acha que foram as curas. Pela visão de Kardec, não são as curas. O maior feito de Jesus foi, ele viveu a verdade e ficou com ela. Então alguém falou, se defenda que eu posso salvar a sua vida. Ele ficou em silêncio. Eu não preciso de defesa. Eu vivi Mas eu ainda estou, não estou conseguindo ainda entender. Sim. Sabe por que você não está conseguindo entender? Então,